Olá pessoal, eu sou a Ana Derosa, vamos dar continuidade a esses ciclos de palestras, né, para o Congresso Mariano, e eu vou falar sobre a família católica e os anticoncepcionais. Bom, então, antes de começar, né, só para contextualizar um pouquinho, eu queria citar um trechinho aqui do Tratado da Verdadeira Devoção, né, que está no capítulo 4, o ponto 121, que fala assim: a devoção, né, à Santíssima Virgem consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. Então, é preciso dar-lhe o quê? Nosso corpo, com todos os sentidos e membros, nossa alma com toda a sua potência, nossos bens exteriores e nossos bens interiores e espirituais, né? Ou seja, devemos dar tudo o que temos na ordem da natureza e da graça e tudo o que podemos vir a ter no futuro. Bom, então, considerando esses pontos que ele traz aqui, para essa nossa palestra de agora, né, sobre a família, sobre os anticoncepcionais, a gente vai focar nesse ponto 1 aqui, né, quando ele fala que nós precisamos entregar o nosso corpo com todos os seus sentidos e com todos os seus membros, né, levando em conta que a gente tem que entregar isso que nós temos agora e o que podemos vir a ter no futuro, né. Então é muito pertinente a gente falar sobre isso, né, quando a gente vai falar desse assunto de família, né, de filhos, né, e tudo isso com esse objetivo de entregar para Deus pelas mãos de Maria, né. E aí a gente pode até se questionar, né, por que o corpo? Para que serve o meu corpo? Por que Deus nos fez assim? De que maneira Ele idealizou o nosso corpo, né, nós do jeito que nós somos, né? Bom, existe toda uma literatura aí bastante extensa, né, da própria igreja, que ensina, se a gente pegar as catequeses de São João Paulo II, na teologia do corpo, isso tudo está muito bem explicado, muito contextualizado, né? E eu trouxe poucas coisas aqui para a gente poder discutir, né, nesse contexto de família e anticoncepcionais, né? E eu comecei falando justamente do ato conjugal, né, que tem como finalidade a união dos esposos e também a procriação, né? Então, a teologia do corpo no capítulo 118 traz essa explicação e contextualiza esses dois significados do ato conjugal: união dos esposos e os tornando aptos para a geração de novas vidas, né? Então, foi dessa forma que Deus idealizou o ato conjugal para nós, né? No entanto, a gente está vivendo aí num momento no qual a cultura atual ela está buscando cada vez mais separar, né, esses dois significados de união conjugal e de procriação, né? Inclusive não apenas separar, mas como também descaracterizar esses dois significados. Pensando aí num contexto um pouco mais, né, histórico até, a gente pensar como a coisa foi caminhando, né, como essa cultura foi sendo inserida aos poucos pra gente, pra sociedade, né. Na década de 60, se popularizou a pílula anticoncepcional, né? Então se expandiu, né, o uso da pílula e as pessoas se deram conta que então elas poderiam ter o ato sexual separado da gravidez, separado, né, da geração de filhos, né? Então isso acabou favorecendo inclusive uma cultura de sexo fora do casamento, né? Então começou aí com a pílula anticoncepcional essa separação dos dois significados do ato conjugal, e isso acabou inclusive prejudicando
os significados em si, né? Descaracterizando eles, porque uma vez que o ato conjugal não está mais vinculado à gravidez, ele não necessariamente precisa mais estar vinculado ao matrimônio, por exemplo, né? Ele não vai estar vinculado com mais nada, né? Bom, claro que com essa cultura contraceptiva, logo em seguida começou a se popularizar o aborto, né? As pessoas já não queriam mais ter filhos, né? Essa coisa da liberdade individual, então vem a questão do filho como um fardo, então cada vez mais começou a se popularizar o aborto, né? Essa cultura de que é preciso matar os próprios filhos para poder ser feliz, né? Então, de certa forma, foi esse tipo de pensamento que começou a ser disseminado logo em seguida aí do advento da pílula anticoncepcional, né? Bom, em 1980, aqui nessa década, começou a se popularizar então o preservativo. Por quê? Com essa onda de sexo livre e tudo descompromissado, é claro que junto com isso vieram as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então ficou aí muito forte e muito popular esse slogan, né, de sexo seguro, né? Porque tudo bem o sexo livre, mas então vamos cuidar para não pegar doenças, né? Então, tudo isso por conta do advento da pílula anticoncepcional, tudo isso começou a acontecer, né? Descaracterizando cada vez mais o que nós temos de tão íntimo e idealizado por Deus, né? Bom, junto com isso começou a crescer, logo em seguida, né, começou a crescer essa sexualização intensa e aumentada, essa erotização, né, da sociedade, e as pessoas começaram a, inclusive em termos de moda mesmo, né, a questão de mostrar o corpo, né, e usar o corpo para se promover, né, então essa cultura existe cada vez mais forte, né, nos nossos dias, inclusive. Logo em seguida a expansão da pornografia, isso virou um comércio também fortíssimo, né, e o que a gente tem agora, né, na nossa década aqui, né, em 2017, né, a coisa foi caminhando de um jeito que hoje em dia a gente para e pensa na degradação dos valores familiares e a desvalorização mútua, né? O que nós somos, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, para que ele serve, será que é isso mesmo, né? Sou um simples objeto que vai ser usado por outra pessoa ou vai usar o corpo de outra pessoa? Enfim, é essa cultura que a gente está vivendo nos dias de hoje, né, que começou aqui, né, com esse início aí, com a coisa começando com o surgimento dos anticoncepcionais. Mudou o pensamento das pessoas, mudou a maneira de viver, de se relacionar com as pessoas, né, e então é isso que a gente tem hoje, né, a separação dos significados do ato conjugal idealizados por Deus e a descaracterização deles, né? Sendo que o ato conjugal, hoje em dia, nada mais é do que um mero ato sexual, né? Sem sentido, sem significado, né? E isso, as pessoas muitas vezes não querem enxergar, mas isso traz resultados muito devastadores para a alma, né? Para o interior da pessoa, né? As pessoas, em geral, elas pensam que o sexo livre é uma maneira de ser livre, né, de viver em liberdade, mas não se dão conta de que estão sendo reféns dessa liberdade sexual, né, que está sendo aí tão disseminada, né? A pessoa não vive sem isso, não vive de outra forma e acha que as pessoas que vivem o contrário disso são retrógradas, né, são ultrapassadas. Então, ou seja, é a cultura mesmo que está diferente, o pensamento das pessoas com relação a isso é diferente e não se dão conta das consequências que isso pode trazer para a alma, né, para o físico, para o emocional de uma pessoa, como por exemplo o desenvolvimento de depressão, estresse, consumo excessivo de álcool e drogas, essa questão toda de relacionamentos inconsistentes, né, onde as pessoas simplesmente se usam sem valorizar uma a outra, de não querer um relacionamento profundo, estável, buscando um significado para isso, né? Então,
muitas pessoas acabam se comportando dessa forma, como pede a sociedade, como está inserida essa cultura, né, na nossa sociedade, simplesmente porque quer estar na moda, né, para estar na moda. Por quê? Porque falam que isso é certo, o legal é assim, né? Será que é isso mesmo? Acho que a gente está se deparando aí com o dilema do homem moderno, né? Quando a gente fala em dilema do homem moderno, a gente pode se remeter a questões financeiras, socioeconômicas, ou até mesmo essa falácia aí do aumento populacional, né? Mas será que é isso mesmo? Provavelmente não, né? O dilema do homem moderno ele é mais profundo e ele está justamente na ausência da compreensão do que é o amor. Essa compreensão do amor no seu real significado, ela vem sendo ofuscada por conta dos ideais próprios, né? As pessoas, elas estão sendo estimuladas a buscarem o seu próprio favorecimento, a se dar bem em detrimento de alguém ou de alguma coisa, né? Então, sempre os seus ideais próprios falando mais alto, buscando realização pessoal e profissional própria, né? E aí, nesse caminho, raramente a pessoa vai encontrar aí algum espaço para entender o amor no seu verdadeiro significado, né? E consequentemente existe, né, junto com isso aí, uma incompreensão do sentido do matrimônio e da família. O que é o amor, né? O amor no seu verdadeiro significado, né? A gente pode citar a famosa passagem da carta de São Paulo aos Coríntios, né, que explica o que é o amor na sua profundidade, nessa questão de não é o seu próprio favorecimento, o seu egoísmo, né, mas a doação, né, sempre estar em função do outro. E São João Paulo II, num dos seus documentos, fala sobre isso. O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido. Se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se não o experimenta e se não o torna algo próprio, se nele não participa vivamente. Então, é isso que acontece, né? A ausência de sentido quando as pessoas começam a viver dessa maneira tão superficial, como vem sendo tão pregado e tão difundido na nossa sociedade atual, com essa cultura, né, que vem sendo aí difundida ao longo dessas décadas, né? Bom, essa ausência de sentido, a ausência da compreensão do que é o amor no seu real significado, leva a uma degradação afetiva mesmo, né? E isso está diretamente ligado com os anticoncepcionais, com a cultura contraceptiva que vem sendo inserida na sociedade, né? Bom, é a partir dos dois significados do ato conjugal, união e procriação, né? Esses significados, eles são unitivos e inseparáveis, então é a partir disso que surgem as orientações acerca da contracepção. Mas aí pode vir alguém, né, e no nosso círculo, né, no nosso círculo de amigos, nos nossos familiares, até mesmo, né, na nossa paróquia, pessoas que são católicas e se questionam, tá, mas não dá para ser católico e usar anticoncepcional? Né? Tem muita gente que pensa, que se pergunta. Bom, a gente viu aí que toda essa revolução sexual, essa cultura contraceptiva, que juntamente, né, e associada com esse dilema do homem moderno, que está focado na ausência da compreensão do amor, a gente tem essa separação dos significados do ato conjugal que foi idealizado por Deus, né? A gente pode até fazer um paralelo aqui com os animais, né? Os animais não humanos, eles têm um ato sexual, né? Os animais, eles não têm moral, eles não têm, né, raciocínio, mas eles têm instinto, né? E para os animais, o ato sexual tem um significado, que é o significado da procriação. No nosso caso, seres humanos, como é que a gente está agora? Né? A gente tem um ato sexual, né, o ato conjugal, que não tem mais o significado de união conjugal e também não tem mais o significado de procriação. Em termos racionais mesmo, a gente pode dizer que os nossos significados, eles têm um sentido menor do que os animais não racionais. Então é importante a gente pensar isso, levar em conta, né?
e procurar buscar sentido para as coisas, buscar sentido, né? E ajudar as pessoas a encontrarem o sentido. As pessoas estão sem sentido. E aí vem a pergunta, né? Como eu já falei no começo, por que Deus criou meu corpo? Para quê? Com que propósito? O que Ele idealizou para nós, né? Será que é isso que Ele quer, né? Que a gente viva tão sem sentido, num sentido de significado abaixo dos animais que não são racionais, que não pensam como a gente, que não tem moral, não tem alma, né? E aí a pessoa vem e fala, não, mas tudo bem, mas eu vou usar o meu corpo do jeito que eu quero. Mas é isso que Deus quer, que nós nos tornemos um simples objeto de descarte, né? É esse o sentido da vida das pessoas, né? Então é uma coisa pra gente pensar e tentar ajudar as outras pessoas a pensarem também sobre isso, né? Sobre o sentido. E isso daí está diretamente relacionado com a cultura contraceptiva que descaracterizou os significados do ato conjugal que foi idealizado por Deus para nós. E aí essa questão da mentalidade dos católicos, como está, né? É comum a gente ouvir as pessoas falando, eu sou católico, mas eu não concordo com tudo que a igreja diz, né? Então, um exemplo aqui, uma pesquisa feita pelo Ibope em 2005, com católicos apenas, pediu para eles opinarem em relação à sua concordância com a seguinte frase: uma pessoa pode usar métodos anticoncepcionais e continuar sendo um bom católico. 86% dos católicos que responderam à pesquisa concordaram com essa afirmação. Apenas 12% discordaram, né? E aí, por que será, né? Por que será que essa informação não está sendo disseminada, não está alcançando as pessoas, ou são as pessoas que não têm o interesse a buscar entender mais, né? Tanto do posicionamento da igreja, do porquê, como também toda essa questão aí histórica aí das últimas décadas que está influenciando diretamente no sentido da vida das pessoas, né? Em 1968, Paulo VI escreveu a Humanae Vitae, que foi tão rechaçada, né? Falaram tão mal porque era retrógrada, não estava acompanhando o avanço do ser humano e da ciência, enfim, né? Quando ele se posicionou contra os métodos contraceptivos, né? Porque foi justamente naquela época do advento da pílula anticoncepcional e naquele momento o mundo todo estava achando que encontraram, né? Então, uma pílula milagrosa que vai fazer as pessoas não terem mais filhos, né? Então, a carta do Paulo VI aqui nesse momento foi totalmente rejeitada pela sociedade. Em 1980 houve o sínodo, né, dos bispos, que discutiu diversos aspectos com relação às famílias, né? Então foi naquela época que toda a mídia e a sociedade, todo mundo ficou em muita expectativa. Ah, não, agora com certeza o Papa vai mudar o posicionamento da igreja, né, que tem que acompanhar a evolução e tal. E o sínodo ele finalizou com a publicação da Familiares Consortio, por São João Paulo II, e o que ele fez, ele nada mais fez do que reafirmar tudo que tinha sido dito por Paulo VI na Humanae Vitae. A doutrina da igreja não mudou, ela continua a mesma, né, com relação aos seus ensinamentos sobre a questão dos métodos contraceptivos e planejamento familiar, né. E aí, os que esperam uma mudança na doutrina da igreja referente à pílula, o fazem por não entender a função da pílula e suas consequências físicas e morais. Então, tá aí a nossa missão, buscar esse entendimento e buscar disseminar esse entendimento, essa informação para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora, essa questão, né, começando pela fisiologia, né, da fecundidade, né, o corpo da mulher, a essência da mulher, como Deus fez a mulher, né? Então, para as mulheres, muito disso aqui já é, né, conhecido, né? O sistema, de que maneira, né, o organismo controla a reprodução feminina, né? A gente pode falar que, basicamente, a reprodução ela é controlada por um eixo. Esse eixo ele é composto pelo hipotálamo, hipófise e ovário, né? Então, o hipotálamo e hipófise, duas regiões cerebrais,
né, que são responsáveis por liberar alguns hormônios específicos que vão atuar aqui no ovário, que por sua vez também libera hormônios específicos que vão atuar no endométrio, que é essa camada interna aqui, né, do útero. Então, como é que funciona, né, o ciclo menstrual que pode dar origem a uma nova vida, né? Bom, no início do ciclo a gente tem o hipotálamo sinalizando a hipófise para produzir, liberar dois hormônios específicos que são o FSH e o LH, né? O hormônio folículo estimulante e o luteinizante. Então, no começo do ciclo, começa então a liberação do FSH, que vai atuar nos ovários, né? Estimulando aqui o crescimento de folículos, em torno de 15 a 20, né, por ciclo menstrual. Eles vão crescendo e maturando, né? E, em geral, apenas um folículo dá origem, né, à liberação de um óvulo, né? Então, esse crescimento folicular vem acompanhado por um aumento na liberação do hormônio estrogênio. Esse hormônio estrogênio ele é produzido aqui, né, no ovário, e vai ter também funções diretas e específicas também no endométrio, né? Bom, com esse aumento de estrogênio, a hipófise detecta, né, esse aumento de estrogênio e faz liberar então o hormônio luteinizante. Esse hormônio aqui, esse pico do LH, ele desencadeia a ruptura do folículo que vai liberar o óvulo. E aí, depois disso, essas células foliculares elas vão sendo transformadas em corpo lúteo. O corpo lúteo vai então produzir progesterona. Então aqui a gente já tem uma diminuição do estrogênio, um aumento da progesterona, também é responsável por atuar aqui no endométrio, fazendo todo um crescimento aqui de células. Vocês podem ver que desde o início do ciclo menstrual começa essa proliferação celular que a gente chama, que nada mais é do que um preparo para acolher um embrião que venha a ser concebido. É como se fosse assim a formação de um ninho, né, que fosse acolher aquele embrião que fosse o óvulo recém-fecundado, né, que deu a origem ao embrião. Esse aumento da progesterona também faz aumentar a temperatura corporal. É por isso que nós mulheres temos diversos sinais e sintomas ao longo do nosso ciclo menstrual que nos indicam qual é a fase do ciclo que a gente está, né? A questão da temperatura corporal é um indício, tem também a questão relacionada com a produção de muco, que é diferente dependendo da etapa do ciclo menstrual, né? Bom, então considerando aqui que nesse momento de ovulação houve a fecundação, né? Então a gente tem aqui, né, a cavidade uterina, a trompa e o ovário. Então aqui no ovário que existe toda a produção folicular que vai liberar o óvulo. Então, depois de uma relação, né, um ato conjugal, o esperma é depositado, né, na vagina, e por conta dessa alteração da mucosa mesmo, essa mucosa no período fértil da mulher propicia a movimentação dos espermatozoides de forma que eles conseguem atravessar todo esse caminho aqui da trompa e eles conseguem encontrar o óvulo que foi recém-liberado pelo ovário, aqui nessa região, né? Então aqui acontece a fecundação. Nesse momento da fecundação ocorre então a união, né, dos cromossomos, 23 cromossomos do espermatozoide com 23 cromossomos do óvulo. Aqui a gente tem um novo organismo diferente, não é mais um simples óvulo, né? Ele já tem DNA próprio, ele já é uma nova vida humana no seu estágio mais inicial. Depois da fecundação, começam a acontecer sucessivas divisões celulares. No entanto, essa única célula aqui, quando esse óvulo recém é fecundado, essa única célula ela é capaz de se desenvolver, de gerar todo um organismo humano, todos os órgãos e inclusive personalidade, enfim, é um ser unicelular totalmente autônomo, que faz tudo sozinho, né? Se origina, se desenvolve, se origina como ser humano, né? Então, esse
óvulo fecundado, que aqui é um embrião, né? Ele começa a se separar, a se dividir, né? Então isso daqui já é o desenvolvimento da vida humana, da nova vida humana. Ele começa a se desenvolver e se dividir em suas células e, enquanto isso, ele vai atravessando aqui a trompa, né? A trompa até chegar na cavidade uterina. Então, chegando aqui no útero, ele encontra o endométrio naquela fase proliferativa, né? Que é o ninho, né? Para justamente acolher esse embrião que foi recém-concebido. Ele chega aqui, encontra esse local todo prontinho para receber ele e ele se implanta. Por que ele se implanta? Ele se implanta aqui porque, para continuar se desenvolvendo, ele precisa de nutrientes. E o endométrio, nessa fase proliferativa, tem todos os nutrientes que ele precisa, então, para continuar a sua fase de desenvolvimento, as fases, né, posteriores de desenvolvimento. E todos esses processos todos aqui, eles acontecem em torno de uma semana, né? Entre a fecundação e a implantação, em torno de 5 a 7 dias. Né? Então, essa daqui é a primeira semana de vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Bom, com base nisso tudo, né, como é que a gente pode falar, né, dos anticoncepcionais? Como é que eles atuam em todo esse sistema, né, do organismo da mulher, enfim. Existem 3 mecanismos, né, principais que a gente vai falar aqui. Então, o anticoncepcional, ele é composto de 2 principais hormônios, né, que são um estrogênio e a progesterona, são hormônios sintéticos, né, que imitam os hormônios que nós produzimos no nosso organismo, né? Só que uma vez que a gente ingere esses hormônios, eles caem na corrente sanguínea e sinalizam o cérebro, aquelas regiões cerebrais, né, a hipófise, sinalizam que já existe o hormônio ali. Então, a hipófise entende que não precisa produzir mais nenhum tipo de hormônio. Ela não produz hormônio, não interfere com o funcionamento dos ovários, consequentemente não tem produção de óvulo. Então esse é dito o principal mecanismo de ação, né, dos anticoncepcionais. Então o segundo mecanismo de ação é relacionado com a mucosa uterina. Os anticoncepcionais, eles interferem na produção de muco, fazendo com que esse muco seja prejudicial para os espermatozoides, então prejudica toda a movimentação que eles precisam fazer até chegar lá perto do ovário e encontrar o óvulo. Então, esse é o segundo mecanismo de ação. E tem ainda um terceiro mecanismo de ação, que é a alteração no endométrio. A gente viu que o endométrio, ele precisa ser preparado para formar aquele ninho, né, para receber o embrião recém-concebido, recém-formado ali, né? Então, o anticoncepcional, ele interfere em todo esse funcionamento do endométrio, ele impede que esse ninho seja formado, ele impede aquela proliferação do endométrio. Então, se por um acaso os 2 primeiros mecanismos de ação falharem e se por um acaso venha a ser concebido um embrião, né, mesmo com a mulher usando anticoncepcional, existe esse terceiro mecanismo. Então, o embrião, ele vai ser concebido, vai chegar aqui no útero e vai se deparar com um endométrio que não está pronto para receber ele, né? Então ele não consegue se implantar e não consegue continuar se desenvolvendo. E aí ele morre, e ele é eliminado do organismo da mulher sem que a mulher perceba. É importante a gente pensar nisso, porque essa informação ela é muitas vezes banalizada, mas a gente pode fazer um paralelo com uma criança de 1 ano ou de 2 anos, né? Ela não tem autonomia para se alimentar sozinha, ela precisa que seus pais, que as pessoas a ajudem, ajudem ela a se alimentar para que ela continue vivendo. Se ninguém ajudar ela a comer, ela vai morrer de fome. É esse o paralelo que eu quero fazer com essa informação aqui, né? É a mesma coisa, o embrião ele tem toda a autonomia e todas as ferramentas necessárias para se desenvolver sozinho, ele não é um parasita. No entanto, ele precisa de uma fonte de nutrientes e ele encontra essa fonte de nutrientes no endométrio. Só que se o endométrio não está preparado para receber ele não vai ter onde encontrar esses nutrientes e vai ser eliminado, né? Ele não vai continuar sobrevivendo, ele não vai sobreviver ali. Então, tem esses 2 principais eventos que acontecem no início da vida, que tem que ficar muito claro.
o espermatozoide alcança o óvulo e fecunda. Ocorre a fecundação, a união dos gametas e aí dá o início da nova vida. E, em seguida, esse óvulo fecundado chega no útero e se implanta. Existe uma confusão terminológica aqui com esses dois fenômenos, né? O início da vida se dá na fecundação ou na implantação, né? Existem aí algumas organizações e alguns sites, inclusive, que disseminam a informação de que a gravidez só começa depois que o embrião se implanta, né? E, inclusive, alguns documentos importantes de organizações falam que o início da gravidez foi redefinida, ou seja, foi redefinida para que o seu início seja na implantação e não mais na fecundação, né? É claro que as pessoas nunca vão reconhecer que algum método dito contraceptivo que interfira aqui com a implantação serão, então, no caso, abortivos. Existe toda uma maneira de disseminar essa informação justamente para confundir, né, as pessoas, mas que tem que ficar claro isso, né? A vida humana começa na fecundação. Por que a gente vai simplesmente excluir ou esquecer aqueles primeiros dias de vida, aquela primeira semana de vida de um embrião, na qual ele mesmo se encarrega de fazer tudo sozinho e se dividir até chegar no útero, né? A gente vai simplesmente excluir isso? Acho que não é bem assim, né? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente se depara com algum material, com algum documento, mesmo que sejam de organizações renomadas, quando essas informações falam sobre isso, né? Então isso daqui é muito claro, a embriologia está aqui para comprovar que a vida humana começa aqui, na fecundação, tá? A implantação é um processo subsequente necessário para que aquela vida continue se desenvolvendo. Bom, e isso é muito importante quando a gente fala de anticoncepcionais. Por quê? Porque os anticoncepcionais, eles atuam nesses mecanismos, né? Nesses mecanismos não só antes da fecundação, mas também nesse mecanismo, nesse evento, nesse processo importante que acontece depois da fecundação, né? Que é a implantação. Eu trouxe aqui poucos exemplos só para falar um pouquinho de contraceptivos, né? A minipílula, ela contém apenas a progesterona, então é só um hormônio, e o principal mecanismo da minipílula é a alteração no endométrio. A pílula combinada, que é usada pela grande maioria das mulheres espalhadas pelo mundo, né, que contém então a progesterona e o estrogênio, são dois hormônios combinados, e essa pílula vai atuar basicamente por esses três mecanismos. Quando o primeiro e o segundo falham, o terceiro mecanismo raramente falha. Tem o DIU, dispositivo intrauterino, ele pode ser hormonal ou de cobre, né? Em geral ele estimula todo um processo inflamatório que interfere também com o funcionamento do endométrio. E ainda a contracepção de emergência, né, do dia seguinte, impede a ovulação ou impede a implantação. Eu trouxe alguns exemplos, desses exemplos que eu citei, de como essas informações elas vêm sendo descritas nas bulas, né? Tá cada vez mais difícil de encontrar isso descrito com clareza, né? Em geral, o que vem descrito, em geral é uma série de efeitos combinados, mas o que prevalece é a inibição da ovulação, mais ou menos nesse sentido que a coisa vem sendo escrita. Um exemplo de minipílula, a Cerazette, aqui tem um trechinho da bula que ele fala, né, que o hormônio atua mudando as características do endométrio, que isso então vai prevenir a implantação de qualquer óvulo que venha a ser, né, fertilizado ou fecundado. Bom, a informação tá aqui, né, tá dita às claras. Dois exemplos de anticoncepcionais combinados, que são, né, os mais utilizados por via oral, que a mulher toma uma pílula todo dia no mesmo horário, né? Então, o que eles falam? Embora o resultado primário da ação seja a inibição da ovulação, outras alterações, que é aquele primeiro mecanismo, né, outras alterações incluem a mudanças no muco cervical, que é aquele segundo mecanismo, e
no endométrio, terceiro mecanismo. Quem lê isso aqui pensa, ah não, tranquilo, não, né? Muito subjetivo. Mas essa alteração do endométrio é aquele terceiro mecanismo. Esse terceiro mecanismo atua diretamente depois da fecundação, né? Quando o embrião já foi formado. Aqui um outro exemplo, o IAS, fala a mesma coisa, né? Reduz a probabilidade de implantação. Os anticoncepcionais combinados atuam todos dessa forma. O DIU, as informações são bem controversas. Aqui tem um exemplo de DIU hormonal, né? Então, aqui está escrito na bula o seguinte. O DIU previne a gravidez através do controle do desenvolvimento da camada de revestimento do útero, que é o endométrio, de forma que esta não fique suficientemente espessa para possibilitar a gravidez. Veja, ele está falando aqui para possibilitar a gravidez, né? Mas a gente sabe que a gravidez ela já começou antes disso, né? Porque o embrião ele foi fecundado, ele precisa chegar ali no útero e se implantar. Então, isso daqui nas entrelinhas está dizendo, está falando daquele terceiro mecanismo de ação, né? Que impede que o embrião continue se desenvolvendo. E tem também o DIU de cobre, né? Nesse caso aqui não existe a liberação de hormônios, mas existe também toda uma alteração inflamatória no endométrio. Então, o que ele fala aqui? Esse DIU de cobre estimula uma importante reação inflamatória, né, ou resposta ao corpo estranho no útero. Né? Então, o nosso organismo ele funciona dessa forma. Quando ele detecta um corpo estranho, uma coisa estranha, o próprio organismo começa a se defender daquele corpo estranho, gerando então um processo inflamatório. Aqui até é importante abrir um parênteses, porque quando as pessoas falam que o embrião é um parasita, se assim fosse, o corpo da mulher buscaria eliminá-lo, mas é justamente o contrário que acontece. O organismo da mulher faz todo um preparo para justamente acolher aquele embrião. Então, é justamente o contrário aí do que se diz a respeito dos parasitas, né, quando eles falam. No caso do DIU, é assim que acontece, né? Existe todo um processo inflamatório que acontece ali por conta da presença do DIU, e esse processo inflamatório interfere também com o funcionamento do endométrio, fazendo com que ele não seja receptivo ao embrião que venha a ser concebido. Outra coisa que é importante nessa bula do DIU de cobre é o seguinte, quando ele fala que afeta a mucosa uterina, tornando-a hostil aos gametas, impedindo a fertilização e o desenvolvimento posterior do ovo. Esse termo ovo é referido ao óvulo fertilizado. Então, ele muda de novo nome, ele passa a se chamar ovo, que é o embrião. Então, aqui está escrito que esse corpo estranho, que é o DIU, que gera todo esse processo inflamatório, ele interfere com o funcionamento do endométrio. Consequentemente, o endométrio não fica mais pronto, preparado, né, para acolher o ovo ou embrião. Então, está escrito aqui de uma forma bem subjetiva que ele também tem esse mecanismo de prejudicar a implantação, que nada mais é do que um mecanismo abortivo, né? E por fim, a contracepção de emergência, a famosa pílula do dia seguinte, né? Como é que isso vem dito? Aqui tem a bula do Postinor, que fala o seguinte: não está totalmente elucidado se o produto pode ter ação após já ter ocorrido a fecundação. Aqui ele está querendo dizer que não está totalmente elucidado se ele é abortivo ou não, né? Se o efeito é após a fecundação. Ou seja, a união do espermatozoide com o óvulo formando o ovo. Então ele está querendo dizer aqui que ele não sabe se existe efeito, um mecanismo de ação depois da fecundação. Ele não sabe se ele é abortivo, né? Mas o que ele diz aqui depois? Após o ovo ter se implantado no útero, a medicação não impedirá a evolução da gravidez. Ou seja, depois que se implanta, esse medicamento não tem mais efeito, né? Depois que se implanta. Mas antes da implantação, ele diz que não sabe, né? Tem estudos aí, vários estudos mostrando que o principal mecanismo da pílula do dia seguinte é agir na implantação, ou seja, é um mecanismo abortivo, né?
existe uma probabilidade muito pequena da pílula do dia seguinte inibir a ovulação, né? Que aí seria um efeito, então, contraceptivo, né? Que tem que ficar isso bem claro. Anticoncepcional vem antes da concepção. Agora, se o anticoncepcional está agindo na implantação, ele não é mais anticoncepcional, ele vem depois da concepção. Então é isso que tem que ficar bem claro. Se vem depois da concepção, é abortivo. E aqui ele fica, né, em cima do muro, mas vários estudos mostram, inclusive um dos estudos aponta que em 75% dos casos a pílula do dia seguinte tem ação anti-implantação, ou seja, abortivo. Então, resumindo aí, né, por que ser contra os anticoncepcionais? Primeiro ponto, aquilo que a gente falou no início, os anticoncepcionais descaracterizam os significados do ato conjugal, tudo isso que foi idealizado por Deus para nós, né? O anticoncepcional colocou aí toda uma cultura contraceptiva e que descaracterizou, inclusive, o sentido, né, da vida humana em seus aspectos mais íntimos, mais interiores, né? Os anticoncepcionais descaracterizam o que foi idealizado por Deus para nós. E o segundo ponto, os anticoncepcionais, em muitos casos, podem ser abortivos. Pode ser estranho ou assustador falar isso, mas a partir do momento que se tem claro o início da vida humana e toda a dignidade para qualquer vida, independente do seu estágio de desenvolvimento, não existe nenhuma dúvida que os anticoncepcionais podem ser abortivos quando eles impedem o processo de implantação do embrião no útero. E a doutrina católica, ela ensina isso, ela explica isso, ela está muito clara. Existem documentos online, né, no site do Vaticano, as cartas, as exortações, tá tudo muito claro, mas ainda assim é bom a gente sempre buscar esse entendimento e ajudar também na divulgação, né, dessas informações, né, e basicamente o que é dito pela doutrina? Que os anticoncepcionais nunca serão lícitos quando forem utilizados com o objetivo de se evitar uma gravidez, né? Quando houver motivo, né, para a necessidade de se espaçar alguma gravidez, então a Igreja propõe os métodos naturais de regulação da fertilidade e eles têm muitas vantagens, eles não causam nenhum efeito colateral para a mulher e nem para o embrião. A gente nem entrou nesse mérito aqui de efeitos colaterais dos anticoncepcionais, porque são muitos, cada vez tem mais estudos e artigos, né, mostrando aí os efeitos colaterais e os malefícios que o uso dos anticoncepcionais podem causar, né, para a mulher. Então, com os métodos naturais, não existe essa preocupação, né? E ainda não precisa nem falar que os métodos abortivos eles não devem ser utilizados em qualquer hipótese. A gente não tem muito tempo também, tem que condensar bastante a informação, mas eu espero ter conseguido deixar aí essa mensagem, né? Lembrando do que foi dito, né, no começo aqui, né? Entregar tudo que nós temos e tudo que nós somos, inclusive o nosso corpo. E uma coisa muito importante que me fez pensar aqui, né? O que nós temos e somos e o que podemos vir a ter no futuro, como os nossos filhos, né? Então tudo isso a gente precisa entregar para Deus, pelas mãos de Maria, pedindo sempre o auxílio deles, né? E deixar claro aqui que nosso dever, né, também é justamente passar isso adiante, passar essas informações adiante, ajudar as pessoas, né, a terem um maior entendimento e compreender mesmo, né, o sentido das coisas, o que Deus quer de nós, qual é a nossa missão aqui, né? Espero que em outra oportunidade a gente possa conversar mais sobre isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, agradeço a todos que assistiram, que estão conosco e vamos continuar juntos e firmes com esse propósito, né, com essa missão de levar essas informações, de disseminar a verdade, a doutrina da igreja, né, de forma que a gente possamos ser instrumentos também, né, de Deus na vida das outras pessoas. Então, salve Maria, obrigada e até a próxima!